E aí pessoal, beleza? Vamos trabalhar? Eu estou produzindo os vídeos para vocês terem como conteúdo digital e estou tentando fazer eles de acordo com o material que eu passei para vocês e também o material que vai ser usado na volta das aulas, tá? Então vou pedir para vocês assistirem o vídeo completinho. Depois, se tiver dúvida, manda pergunta para mim. Vamos tentar fazer o desafio da aula acontecer. Beleza? Então segue o vídeo aí e depois dá aquela curtida, né? Faz aquela inscrição no canal. Tô brincando, o objetivo não é esse daí. Mas vamos trabalhar. Vamos começar a trabalhar. E aí, pessoal, como é que tá as coisas por aí? Vamos dar continuidade aí à teoria aí que eu passei para vocês. A gente está objetivando aí os 15 dias de recesso de vocês. E passar em modo de vídeo. E vou seguir os slides aqui que eu passei para vocês já faz aí uns 2, 3 dias. Acredito que deu tempo suficiente para vocês seguirem, certo? Então o objetivo aqui dessa videoaula, né, dessa explicação, é falar sobre os sistemas de integração, né, dos CLPs, como especificar o CLP, número de entradas e saídas, que é uma saída analógica, que é uma saída digital, capacidade das memórias, né, velocidade de escaneamento do CLP, comunicação e lá na frente, lá na prática, lá fala de tela de HM, beleza? É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a sigla CLP, né, ela vem lá do controlador lógico programável ou do termo em inglês Programmable Logic Controller, e a sua origem lá dos anos 60, né, quando teve o boom, né, teve um grande crescimento da indústria automobilística. Se fez necessário ter o CLP por conta, né, que antigamente era tudo com painel de comando elétrico. Então, vocês já tiveram essa experiência, né? Quem não teve, pode pesquisar aí como é difícil fazer um comando elétrico, né? Quanto cabo não vai para fazer um comando elétrico simples. Então, dessa maneira, o CLP ele veio justamente para reduzir essa quantidade de equipamentos, contatores, relés, etc., né? Lógica de contatos direto. Uma vez que um painel para controlar uma máquina simples, né, teria que ter uma quantidade gigantesca de tamanho e de componentes. E também se tiver um componente ali que já quebrou, né, que apresentou defeito, a manutenção desse sistema se torna muito complexa. Né? Então, com o decorrer dos anos aí, o CLP passou a incorporar novas tecnologias, né? Então ele foi diminuindo, foi criando mini controladores, né? Eles foram tendo funções avançadas, como os controles de sinais analógicos, controles proporcionais, integrais e derivativos. Hoje a gente já trabalha com redes de comunicação, né? Ethernet, Profibus, Fieldbus, Fieldbus e assim vai. Então, para vocês terem uma noção, né, esse aqui do lado aqui representa um CLP, que é o CLP que a gente utiliza, né, um Siemens, né? Então você pode ver que aqui, ó, esse cartão separado aqui, né, ele pode ser um cartão destinado aí, por exemplo, a entradas analógicas, enquanto cada um desses outros cartões aqui, eles podem ser destinados a entradas digitais, comunicação, IHM e a CPU, né? Logicamente devidamente alimentado aí pela sua fonte. Então é importante, né, saber como que se dá aí o crescimento desse CLP. Como que ele comunica, né? Como que ele faz o processamento. Todo CLP ele faz o seu processamento por uma linguagem. Né? O CLP ele vai ser controlado aqui, ó, pelo sistema binário, né? Então tudo que ele vai reconhecer no seu microcontrolador vai ser por uma estrutura de numeração, né? Que vai ter aí zeros e uns. Para nós, né? A gente vai reconhecer o sistema decimal. Então o CLP precisa ter, né? Um software, alguma coisa que faça a conversão do sistema binário
para apresentação em decimal. Geralmente, quando se fala de comunicação, a gente está falando de comunicação com sistemas octais hexadecimais que oferecem aí mais possibilidades de criação de números, né? Sem necessariamente ter aí uma quantidade enorme de valores, né? de códigos definidos. O sistema que é reconhecido pelo homem, né? Sistema decimal, o sistema binário é o único entendido pelos computadores, né? Então foi como eu falei para vocês. Seria mais ou menos o sistema binário, né? Ele reconhece aí como o símbolo 1 sendo verdadeiro, o símbolo 0 falso, o símbolo 1 estando em alto, né? Baixo, 5 volts, 0 volts e aí vai. São duas coisas diferentes, ele só vai entender nessa sequência. Sinais digitais, né? O que é um sinal digital que a gente tanto fala aí? Quando a gente fala lá, por exemplo, né, que a gente tem um botão ou uma chave fim de curso, um sensor magnético, sensor indutivo, capacitivo, e assim vai. Esses sinais, eles são conhecidos como sinais digitais, né? Então, para a máquina, para o sistema do maquinário que vai reconhecer isso, ele vai ter aí um sistema digital, um sinal digital, e ele vai ser representado ou por 0, quando o contato estiver normalmente aberto, ou por 1, quando o contato estiver normalmente fechado. Esse tipo de sinal ele vai ser reconhecido como um bit de informação, beleza? Seja ela 0 ou seja ela 1. E aí a gente tem as aglomerações de bits, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com 4 sinais digitais, eu estou formando um nibble, né? 8 sinais digitais, eu estou formando um byte. Não confundam esse item aqui, né? Que esse item ele não confundam esse item aqui, que esse item ele corresponde, né, a um byte de informação que corresponde a um número finito de 8 bits de informação. Quando a gente está trabalhando com 16 bits de informação, ou seja, a gente tem um aglomerado aí de 16 sinais diferentes entre 0 e 1, a gente tem uma palavra, né, uma word. A gente tem 32 sinais, 32 combinações. A gente tem uma double word. Perfeito? Sinais analógicos são reconhecidos aí por caracterizarem, né, caracterizarem-se por assumir um valor, né? Então, quando eu tenho um valor dentro de um intervalo determinado, eu tenho aí um valor analógico. Então, quais são os exemplos que a gente pode dar sobre isso aí? A gente tem os transdutores de modo geral, né, que são empregados com medição de temperatura, né, posição de um atuador, nível contínuo de um fluido, rotação de um eixo, ou seja, quantos RPMs esse eixo está, pressão de um reservatório, velocidade e aceleração de um corpo. Sinal analógico, que são mais usados, né? Eles são reconhecidos aí como 0 a 20 mA. Esse aqui é muito usado, 4 a 20 mA. Qual que é a diferença, né? Entre eu ter um sinal 4 a 20 mA e eu ter um sinal 0 a 20 mA. Imagina lá que você tem a situação da instalação, né? Você tem uma tubulação, está verificando o valor de temperatura dessa tubulação e essa tubulação ela mede aí de 0 até 600 graus de temperatura, né? Tem um transdutor lá que converte isso daí para sinal analógico 0 a 20 mA. Então, quando eu tiver 600 graus de temperatura, eu vou ter 20 mA na saída analógica. Quando eu tiver 0 graus, eu vou ter 0 mA. Perfeito. E se por algum motivo o cabo que comunica esse sinal aí ele romper, qual que vai ser o valor que o CLP vai indicar? O CLP vai indicar como se ele tivesse em 0, né? Agora, quando eu tenho um sinal 4 a 20 mA, eu consigo ter o que a gente chama de fundo de escala, né? O fundo de escala ele vai ser reconhecido pelo CLP aí por um valor
muito alto, né? Ou um valor muito baixo, né? Menos 100 graus, e vai ser constante. Então eu vou conseguir ver que 0 mA em vez de onde deveria ser 4, né, o valor mínimo, deu algum defeito na rede. E aí eu posso configurar até um alarme para esse tipo de situação. Tudo bem? Então, como que o CLP ele realmente consegue entender, né, um sinal analógico? Né? Por exemplo, como é que ele consegue converter lá, por exemplo, 10 graus de temperatura em um valor? Né? Como é que ele pode manipular esse sinal? Eu tenho aí imagina aí um byte de informação, ou seja, eu tenho 8 bits aqui, né? E cada bit desse daqui ele vai formular uma sequência, né, para determinado valor de grau, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui com 204 graus de temperatura, né, eu teria na representação que o CLP está entendendo esse valor, né? Esse valor em número binário. Ou seja, o CLP ele nada mais faz do que eu entender o valor do sensor, que ele vai vir de 0 a 20 mA, por exemplo, dentro dessa variação, ou 0 a 10 volts, né? Digamos que esses 5 volts represente esse valor binário. Em seguida, o CLP ele vai pegar esse valor binário, vai converter em decimal, para que a gente possa entender qual que é o valor. Porém, internamente no microcontrolador, ele está processando esse valor aqui. Então, ele converte, né, o sinal de tensão que recebe do sensor, joga em um sinal binário e depois joga no sinal decimal para apresentar para a gente. E aí é com esse valor decimal que eu vou fazer aí a apresentação numa tela de HM, por exemplo. Né? Então, entradas transistorizadas, né? Então, finalizando aí as entradas e saídas, os tipos, né? Aqui eu estou apresentando um tipo de entrada transistorizada do CLP, o tipo NPN. Né? Então, se a gente verificar aqui o modo como esse optoacoplador está internamente, né, polarizado, a gente consegue entender que eu estou chaveando, né, por conta do optoacoplador aqui, um sinal negativo na entrada. Ou seja, para que esse sinal do optoacoplador seja enviado, eu preciso ter o sinal negativo. Então, modo de ligação, na entrada eu vou colocar o negativo, ou o 0 volts aí da fonte, e como sinal comum, eu vou usar o positivo, certo? Então, tem muitas entradas aí que elas são do tipo NPN. Importante classificar que tipo de entrada é, porque quando você compra um sensor digital, né, mesmo que ele seja lá um sensor do tipo botão, né, que é o caso que nós temos aqui, na entrada do botão eu vou colocar o sinal negativo. O retorno desse sinal aqui, ó, ele vai para a entrada do CLP. Se eu tivesse lá um sensor, né, capacitivo ou indutivo, eu teria que estar usando aqui o sinal negativo, ou seja, o meu sensor ele teria que vir de fábrica como um sensor NPN. Perfeito? Se eu comprar o sensor errado, já era, né? Vou ter que refazer a compra aí ou trocar o cartão do CLP. Com certeza vai sair muito mais caro que comprar outro sensor. Eu botei aqui então no meu botão agora sinal positivo na entrada. Modo de ligação, entrada no positivo, comum no negativo. Né? Coisa simples, né? Não é o que normalmente é feito, né? Toda vez que você pega aí um sinal, você geralmente trabalha manipulando o sinal positivo, enquanto o sinal negativo ele vai direto para a carga. Né? É assim nas lâmpadas, né? Quando você faz a instalação de uma lâmpada comum, você coloca o sinal negativo ou o neutro, né? Direto lá no dispositivo, e aí você manipula apenas uma fase, né? Passa ela pelos contatos abertos e fechados e manipula apenas uma fase.
você pode perceber que tanto a ligação do anterior NPN quanto desse aqui no optoacoplador, internamente o CLP, ele vai variar de 0 a 5 volts. Né? Então a fonte interna do CLP trabalha com 5 volts apenas, enquanto a entrada aqui ela pode variar com 24 volts. Eu tenho entradas de CLPs que trabalham com 110 volts, né? Que é o caso do Zélio. Tenho entradas que trabalham com 5 volts também. Isso vai depender do fabricante. Né? O fabricante que vai determinar qual que é o nível de entrada que eu tenho que ter para que a entrada seja reconhecida dentro do CLP. Perfeito? Isso falando de meio físico, né? Vocês ensaiaram já lá no Siemens bastante disso, né? Então, a gente tem outros tipos de entrada que a gente chama de entradas tipo relé, que na verdade é uma entrada que ela funciona tanto com positivo ou negativo, ou se você colocar um sinal alternado, tá? Entendo essa interligação aqui como uma opção, tá bom? Então essa opção, ou essa opção, eu posso ligar no CLP, que ele vai ter aqui dois optoacopladores ligados em antiparalelo, e aí eu vou poder fazer o acionamento do optoacoplador. Então tanto faz, né? Se eu vou colocar positivo ou negativo 12 volts, positivo ou negativo 24, 110 alternado ou 220 alternado. O importante é o quê? É que esse resistor de entrada, né, esse sistema optoacoplador, ele suporte o nível de tensão, perfeito? Então positivo ou negativo ele vai funcionar, ok? Do mesmo modo que a gente tem entradas NPN, PNP, nós teremos saídas, né, do tipo PNP e saídas do tipo NPN. Qual que é a diferença aí, né? A diferença é que o nosso optoacoplador ele vai estar chaveando ou o sinal negativo, né, para carga, ou ele vai estar chaveando, ou o nosso optoacoplador vai estar chaveando o sinal positivo para carga, né? Então nós teríamos que fechar com a fonte externamente com o lado negativo para ela fazer o acionamento. Ou, se for o caso do NPN, ele vai estar chaveando o sinal negativo para carga. Então eu vou ter que estar utilizando aqui o sinal positivo, né? Percebam que ambos os lados eu tenho um sinal comum aqui também chaveando para manter o potencial, né, na carga. Saídas do tipo relé são as mais queridas aí pelo pessoal, né, que vai utilizar sistemas de controle com menos precisão, né? Porque a saída a relé ela oferece mais segurança, é mais difícil de queimar, né? O pessoal confunde menos o que eu colocar na entrada aqui da carga, né, no comum da carga, é o que ele vai chavear na saída. Se eu colocar positivo, negativo, sinal alternado, aí tanto faz o tipo de comum que você vai colocar, desde que você respeite, né, o valor de corrente máxima desse relé. Geralmente está na ordem dos 500 miliamperes, porque é um relé bem pequenininho. Ou seja, se você colocar uma carga que vai exigir mais do que 500 miliamperes, provavelmente essa saída aqui vai queimar. Isso daí também serve para os transistorizados. Sua carga ela tem um valor finito de corrente. E aí você teria que utilizar aí um contator como carga, um dispositivo que consiga fazer a transição, né, de carga aí. Bom, pessoal, beleza. Agora expliquei para vocês o tipo de entrada e tipo de saída, o que isso tem a ver lá com o nosso objetivo inicial. O CLP ele pode ser criado com vários módulos desses daí, diferentes, né? Eu posso pegar um módulo digital PNP, um módulo digital NPN, posso pegar uma entrada e uma saída, cada uma com a sua característica diferente. Isso vai depender do seu projeto, né? Se o seu projeto exige lá 20, 30, 40 entradas, você vai ter que especificar primeiro uma CPU que seja equivalente a isso, né, ao processamento de entradas que você tem, um cartão de memória de entradas, um cartão de memórias
de saídas, né, para que você consiga trabalhar com seu CLP. Então, você, no final das contas, sempre vai ter o quê? Essa última imagem, essa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, que é o CLP com a CPU no meio, as entradas e ele representando as saídas, sejam entradas analógicas ou digitais, beleza? Conhecido aí agora os tipos de entradas e saídas, né? Vocês já estão familiarizados com isso daí, né? Se tiverem alguma dúvida, perguntem, né? Pode me mandar aí no WhatsApp, no particular, deixa um comentário aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui disponível para vocês. Também lá no Instagram, lá também pode mandar alguma pergunta, né? Se tiver aluno, ex-aluno, pessoal curioso aí, manda pra gente aí pra gente ir respondendo. Vou fazer a segunda aula, mais 20 minutinhos, falando sobre a relação aí do CLP. Valeu! Bom final de semana para vocês e até a próxima. Bom, pessoal, beleza. Agora expliquei para vocês o tipo de entrada e tipo de saída, o que isso tem a ver lá com o nosso objetivo inicial. O CLP ele pode ser criado com vários módulos desses daí, diferentes, né? Eu posso pegar um módulo digital PNP, um módulo digital NPN, posso pegar uma entrada e uma saída, cada uma com a sua característica diferente. Isso vai depender do seu projeto, né? Se o seu projeto exige lá 20, 30, 40 entradas, você vai ter que especificar primeiro uma CPU que seja equivalente a isso, né, ao processamento de entradas que você tem, um cartão de memória de entradas, um cartão de memórias de saídas, né, para que você consiga trabalhar com seu CLP. Então, você, no final das contas, sempre vai ter o quê? Essa última imagem, essa próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, que é o CLP com a CPU no meio, as entradas e ele representando as saídas, sejam entradas analógicas ou digitais. Beleza?